Meu nome é Paulo Regulus Neves Freire, eu sou filho de Joaquim Temístocles Freire, nascido no Rio Grande do Norte, e de Edeltrudes Neves Freire, nascida no Recife, Pernambuco. Sou conhecido como Paulo Freire, nasci em 19 de setembro de 1921, no Recife. Lá em Jaboatão, onde eu aprendi muita coisa, em primeiro lugar aprendi a ampliar o meu mundo, porque no Recife, meu mundo na Estrada do Encanamento, onde eu nasci, se adstringia ou se restringia ao quintal, mesmo grande, da casa. Em Jaboatão, esse mundo cresceu um pouco. Eu era um menino que mudei também de sociologia, porque quando eu deixei o Recife, fui morar em Jaboatão, na beira de um rio. E então, aí, mudando a sociologia, eu mudei um pouco a psicologia também, entende? Mudei a ecologia, quer dizer, eu passei a sofrer influências que eu não sofria antes e que foram muito interessantes para mim, muito marcantes. Quer dizer, eu ampliei o universo de amizade. Então, eu passei a ter em Jabotão meninos que ficaram meus amigos até hoje, um outro ainda sobrevive, e que eram meninos filhos de camponeses ou filhos de trabalhadores urbanos, por exemplo, da cidade ferroviária, na época, que era Jaboatão. Mas a experiência da fome cresceu de um lado, mas era como é que eu diria, era a fome de mercado, quer dizer, de produtos do mercado. Aí a gente não tinha dinheiro para comprar, mas não havia a fome rigorosa, porque a gente tinha as frutas em abundância e bem mais fáceis do que quando a gente morava no Recife. Quer dizer, naquela época, realmente, morando onde eu morei, em 1932, em Jaboatão, dificilmente uma criança podia passar um dia inteiro sem comer, porque podia passar até um mês sem comer feijão, por exemplo, sem comer carne, mas não passava, e isso teria repercussões, claro. Mas não passava sem comer, porque havia manga, havia jaca, havia banana, havia tudo isso. Ainda, além do mais, havia ovos também, de galinhas andarilhas que punham pelo quintal dos outros, que punham no mundo. Entende? O seu terreno era o mundo. E, portanto, eu era um menino do mundo e achava os ovos. Bom, isso aqui é a minha mãe. Aqui eles dois da África. O que é mais? Isso aqui foi... Tem no Recife, né? Na universidade. E aqui, esse último foi do momento de sem terra, eu acho que foi que trouxe para cá. E aquele lá foi na secretaria, um concurso que tinha, eu acho. Ali é a mãe dele, minha avó. Em casa, a minha mãe e ele foi assim um marco de amorosidade, de democracia, de liberdade, mas de firmeza, de rigor.
Meu pai, ele foi um visionário. Ele tinha consciência do que ele buscava, que não era para aquele tempo. E, de certa forma, ele tinha uma visão paciente na impaciência dele, no sentido de que isso aqui não é para agora, isso aqui a gente vai ter que ter muita paciência. E o cotidiano dele era muito encharcado da coerência dele, né? Então, eu me lembro que quando a gente estava no Chile, escrevendo o livro o Chile, já perdi as contas, foi no Chile ou foi em Genebra, a Pedagogia do Oprimido, em que ele se fechava na biblioteca e horas e horas e horas e horas, e saía de lá e falava do livro. A gente até entre nós dizia, paizinho, pelo amor de Deus, nós não aguentamos mais esse livro, para com essa conversa. Mas ele era uma inteireza, no sentido de que o que ele teorizava era a prática dele, né? E a prática dele era que dava energia à teoria dele. Então, esse mundo da educação foi um mundo muito forte e muito vigoroso, né? E de estudo. Então, quando eu tinha meus 7 para 8, por aí, numa brincadeira, num jogo de criança, eu me dei conta de que eu estava ensinando como era que fazia sorvete. A brincadeira era de sorvete, porque tinha um sorveteiro que era a nossa paixão na praia. E ele era aquele sorvete de casquinha, e ele fazia com a espátula esse movimento. E foi nessa brincadeira que, desse mundo encharcado de educação, que eu disse, é isso que eu vou fazer. Eu vou ensinar. Meu pai era diretor e proprietário de um colégio, Oswaldo Cruz, que não existe mais em Pernambuco. Em 1937, a mãe de Paulo, que tinha ficado viúva, muito empobrecidos, porque eles tinham saído da casa em Casa Forte e tinham se mudado para Jaboatão. E lá eles começaram a sofrer todas as penúrias possíveis. E eles se mudam exatamente porque perderam a casa hipotecada, que era em Casa Forte. Não tinha uma boa escola em Jaboatão e não havia escola secundária. Então, Paulo pede à mãe que vá para o Recife encontrar um colégio, que lhe desse bolsa de estudo. E Paulo, a mãe dele vai, no primeiro dia ela diz, olha, eu queria bolsa de estudos para meu filho, porque ele quer muito estudar. Meu pai disse, olha, se ele quer estudar, é a única condição que eu faço, é que ele seja estudioso. E assim Paulo começou em 1937 a estudar no segundo ano fundamental. Ele fez mais 4 anos fundamental e depois disso tinha que escolher entre pré-jurídico, engenharia e pré-medicina. Ele escolheu pré-jurídico porque todo mundo que queria estudar letras, ensinar, se dedicar mais ao espaço da educação, tinha que fazer necessariamente, se quisesse um nível superior, tinha que fazer o pré-jurídico. Paulo faz, entra na escola de Direito do Recife e, antes de terminar os estudos, ele já era professor de língua portuguesa do colégio do meu pai, porque naquele tempo bastava ter o que se dizia notório saber. O espaço de aprendizado mesmo se deu na família, né? Eu acho que ele próprio divulga isso nos seus livros. A família teve uma importância muito grande para Paulo Freire. Lá ele diz que foi onde aprendeu o diálogo. Lá ele aprendeu a humildade e o exercício de humanidade, né? Lá também ele aprendeu e viveu as dificuldades. E na família também aprendeu a superar as dificuldades, né? Eu acho que isso é básico, né? A importância do aprendizado de Paulo Freire na família.
que eu acho que isso tem presença na própria vida dele, né? Família é uma coisa importante para Paulo Freire. Família também no seu sentido amplo, né? Não só no seu sentido biológico. Paulo Freire constituía uma grande família, eu digo, com o nosso período fora do Brasil, e que Paulo Freire ia uma vez a cada ano para a reunião da Unesco, né? Estava lá conosco, constituindo uma família de brasileiros para nos dar notícias do Brasil e saber da gente, né? E ele foi sendo, digamos assim, forjado ao longo dessas experiências, né? Isso é que é interessantíssimo, que não é uma coisa de uma ideia pronta, montou tudo, mas isso foi sendo pouco a pouco construído nas diferentes experiências, nos diferentes contextos. Então, quando você fala aí da contextualização, ninguém entende Freire sem entender a sua história. Nem a história de vida, nem o dos momentos em que ele viveu. Quem estuda essa história e identifica esses passos, precisa saber pontuar onde é que as coisas brotaram, né? Sob que chão brotou. Não com um sentimento bairrista, essa coisa, porque hoje Paulo Freire é uma pessoa do mundo. Ele ganhou pernas próprias, mas ele nunca deixou de ter os pés recifenses, né? Ele adorava pão doce com caldo de cana, que é só quem é pernambucano sabe o que é isso. Acho que o outro lugar importante para Paulo Freire foi exatamente o Colégio Oswaldo Cruz, né, onde Paulo Freire deu continuidade aos seus estudos, e o mesmo lugar onde ele começa a exercer, eu diria, a função pedagógica, não da docência, né? Porque o primeiro exercício dele foi exatamente como que a gente chama de auxiliar disciplina, né? Apoio, e não como professor. E lá mesmo, em seguida, ele vai ser professor. Então, o Colégio Oswaldo Cruz tem uma importância grande, né? Onde Paulo Freire foi bolsista, e em seguida estudante e profissional naquela mesma casa. Então, são elementos importantes, né? E o outro, eu acho que é essa universidade, né? Tem o SESI, né, que ele diz que é uma instituição fundante, o tempo fundante dele, experiência do SESI, né? A experiência que ele teve no MCP e a experiência desta universidade. Quando ele diz, olha, eu não teria escrito a pedagogia do oprimido se eu também não tivesse passado por esses espaços, né? Então, são espaços importantes onde Paulo Freire esboçou, né? Esboçou no seu sentido de, não de esboço de escrito, mas esboço com a própria reflexão e a prática. Então, essas instituições possibilitaram a Paulo Freire pensar a educação, vivenciar a educação com crianças, com adultos, a educação como gestor, a educação como professor, e o Conselho Estadual, né, onde ele fez parte, foi um dos pioneiros do Conselho Estadual, que mal funcionou e o golpe já foi destituindo todo mundo, né? Então, acho que esses espaços têm uma importância enorme, né, Batista, quando a gente diz que o pensamento de Paulo Freire é um pensamento sem fronteira, pensamento contínuo e sem fronteira, porque a gente não consegue separar o pensamento do Paulo Freire em Recife, em Pernambuco, em Angicos, em Brasília, né? Então, esse pensamento ele vai sendo construído e vai sendo construído a partir da sua experiência familiar, a partir da sua experiência no Oswaldo Cruz, nesta universidade, né? A partir da construção do desenho, da criação do serviço de extensão, né, cultural, assim como a criação daquela revista, né, que está bem ali, Estudos Universitários, né? Da criação da própria rádio universitária. Então, Paulo Freire está muito vivo nas coisas que foram criadas nos anos 50, nos anos 60 nessa cidade. Que eu fiz. Aqui.
Essa era a casa onde eles moravam, lá na Rita de Souza. Oh, meu Deus, olha o paizinho como era magro, meu Deus do céu. Essa é minha mãe com as 3 Marias. Essa eu não sei onde é. Essa é a Madalena. Essa é a Mima, essa é a Cristina que você viu em Genebra. E essa sou eu. Aqui, ó, o paizinho, mãezinha. Aqui são primas, a Ângela. Aqui, olha a Madalena. A Mima, a Maria Cristina. E eu tô aqui, ó. É muita saudade, mas faz bem também. É um dia que é um grande desafio, né? A gente aprender a lidar com a falta. Isso tudo é desenho da minha neta. Eu sou uma privilegiada, considero eu, não só de ter, óbvio, de ter nascido, porque a gente não escolhe em que ambiente familiar a gente vai nascer, né? Nos mandam, né? Eu ganhei um presentaço ao ser filha da minha mãe e do meu pai. E o segundo presentaço foi ser nordestina também. Depois você corta. Para mim, é um dos maiores orgulhos de pertencimento é do Nordeste. Quer dizer, eu amo o Nordeste, eu amo o sertão, eu amo o mar. Quer dizer, então, isso sempre me fez muita falta. E a cultura, né? Mas, rapaz, tu pode minimamente imaginar o que significa tu fazer uma escolha profissional na mesma área que o danado desgraçado desgraçado no bom sentido nordestino, né? Porque nós somos desgraçados, de certa forma. E tu escolher profissionalmente, por livre vontade, né? Porque, nesse sentido, graças a Deus, o nosso processo de educação deles, para nós, nunca foi impositivo. Estás a perceber? Então, foi uma escolha mesmo por querer aquilo. Agora, puta merda, eu fui escolher justo a área na qual ele estava, não é? E o cara era da pesada, né? Então, para mim foi uma experiência, e continua sendo até hoje, mesmo ele morto, não muda nada para mim, claro. Muda a falta física, a presença física dele, né? A saudade física. Agora, a saudade interna eu não tenho, porque ele está dentro de mim, né? Quer dizer, então... Era impressionante a quantidade de pessoas que queriam falar com ele, né? Todo dia ele recebia uma pessoa para discutir com ele as ideias dele, o trabalho dele, né? Ele era muito ocupado, realmente. Ele viajava praticamente todo mês, né? Ficava fora de casa praticamente 15 dias, ou então uma semana, e depois retornava para casa. Até que um dia eu e Joaquim, falamos com o nosso pai e dissemos, olha pai, assim não dá, a gente não está vendo você, a gente não está conversando com você. Você trabalha a semana inteira, à noite escreve esse livro e no fim de semana você se dedica novamente a esse livro, né? E aí meu pai ficou assim um pouco preocupado, né? Porque não sabia o que responder. Aí ele disse, tá certo, então todo sábado à tarde nós vamos passear pelas ruas de Santiago, né? E aí nós saíamos, então íamos nas bibliotecas, ao cinema, almoçávamos juntos, era fantástico, né? E meu pai sempre foi uma pessoa em família, uma pessoa muito sensível e muito aberta ao diálogo com os filhos, né? Quer dizer, ele poderia estar fazendo o que ele estivesse fazendo, mas se um de nós chegasse para ele e dissesse, pai, eu preciso falar com você, ele largava tudo que estava fazendo e se dedicava a escutar a gente. Mas para entender o que foi Paulo Freire, para que a gente não fique imaginando que
um homem que cai do céu e que revela uma pedagogia como se fosse uma espécie de Moisés que desce do Monte Sinai com o Decálogo. Para que a gente não pense Paulo Freire, dessa forma, é preciso que a gente entenda que desde os anos 20 alguma coisa já estava acontecendo nesse país e que teve um efeito decisivo intelectualmente e culturalmente falando e depois politicamente falando e que vai ter um efeito decisivo naquilo que Paulo Freire vai criar nos anos 50 e 60. Mas o que aconteceu antes? O que aconteceu antes é que nos anos 20 você teve um conjunto de intelectuais, a meu ver, capitaneados por Mário de Andrade em São Paulo, e que permitiu que houvesse uma tentativa de redescoberta do Brasil, na qual obras como a de Gilberto Freire, de Caio Prado Júnior, do próprio Mário de Andrade, com Macunaíma, que é de 28, tivessem a possibilidade de pensar uma identidade nacional, pensar uma autenticidade cultural da nação a partir de bases populares. A nossa burguesia, e como qualquer burguesia, era cosmopolita demais. O que a burguesia pensa é em lucro, e lucro não tem pátria, não tem cor, não tem cheiro. Mas se a gente estiver procurando algo que possa identificar uma nação, teremos que procurá-la na cultura popular. E Mário de Andrade fez uma série de pesquisas etnográficas na Amazônia, aqui em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, inclusive o encontro dele com o Câmara Cascudo, no Rio Grande do Norte, e que permitiu que emergisse nos anos 20 a possibilidade da gente ver na cultura popular um reservatório de autenticidade cultural que poderia indicar um caminho para a nossa brasilidade, tal como indicava o próprio Mário de Andrade. Gilberto Freire vem nessa esteira, Caio Prado Júnior também, Sérgio Buarque de Holanda também. E nos anos 50, era preciso que a gente resolvesse a seguinte questão. Nós dispomos agora de uma cultura popular rica, e o Nordeste é um manancial dessa cultura, mas o proprietário dessa cultura popular, o povo, detém uma consciência política pobre. Então, a gente tem um dilema entre cultura popular rica, cultura rica e consciência política pobre. Como construir um projeto nacional a partir do povo, portanto, um projeto nacional popular, se esse povo não detém ainda a consciência política necessária para que esse projeto possa dar certo? Paulo Freire é o cara que vai dar a essa interrogação uma resposta pedagógica. Quem somos e o que é que nós vamos fazer de nós mesmos? Ele é um autor que revisita sua biografia continuamente. Por exemplo, quando ele diz assim, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Aí ele diz, quando eu era pequeno, morava no meu quintal, lá as mangueiras, eu olhava assim, aí, manga inchada, manga madura e manga podre. Eram as cores que me diziam a situação da manga. Ou seja, ele aprendeu a ler a manga que se come é a manga madura, nem inchada nem podre. Então, essa capacidade da gente selecionar, de discernir, de decidir, é a leitura do mundo, antes de aprender as letras. Não é? Até o pessoal diz, então ele está desqualificando as letras. Não, porque quem leu só essa frase, esses leitores de Paulo Freire de frase, está cheio assim no mundo, que fica repetindo os clichês, sabe? Não vê que depois ele, na continuação desse texto, que é um texto de 83, ele diz, mas com a leitura da palavra, a gente amplia a leitura do mundo. Paulo Freire, junto com outros educadores do Recife, não satisfeitos com a educação formal, acadêmica, principalmente para crianças pequenas, resolvem fundar uma escola. Ele agrega pessoas que admitem que a educação de crianças tem que passar por uma ludicidade, por menos tarefa, por menos academicismo, se é que a gente pode dizer assim. Muita arte, muita brincadeira, muita leveza.
muita alegria de viver. E aí nasce o Instituto Capibaribe em 1955 e ele concretamente ficou pouco tempo aqui, mas ele veio tão bem convencido e convincente da ideia dele que logo arregimentou quem topasse tocar a ideia. E a escola está com 63 anos, né? A motivação pelo trabalho, quer dizer, não é uma disciplina imposta, é uma disciplina conquistada. É quase que um jogo de sedução pela verdade, não é uma enrolada, é mostrar ao menino que não dá certo fazer daquele jeito, mas que ele tem o direito de experimentar, fazer do outro jeito para chegar à conclusão de que não deu certo. Aí então a não violência na escola, os princípios básicos seriam esses: a firmeza sem violência, a liberdade com responsabilidade e a motivação pelo trabalho. Acho que eu não estou esquecendo nenhuma, não. E o lema, que é amar para compreender, compreender para educar, que alguns disseram que coisa mais bonitinha, fica parecendo uma coisa romântica, mas vai viver na prática, é de uma educadora inglesa, que nem era religiosa católica, porque Paulo Freire e Dona Raquel iam numa linha católica, embora eles não doutrinassem na escola. Eles davam o direito de todos os credos, mas eles tinham um princípio cristão, todos dois, na prática de vida pessoal e no que eles traziam para a escola, a solidariedade, a fraternidade e aí vai. Eu convivi com o Paulo e acompanhei, digamos, o nascimento dos círculos de cultura, porque ele apresentava quer dizer, as ideias dele, quer dizer, então tinha um grande debate até como é que a gente fazia para alfabetizar o maior número de pessoas possível no Brasil, quer dizer, em curto espaço de tempo, e ele tinha as experiências do MEB, de várias outras experiências, serviço social rural, enfim, várias outras coisas que faziam educação pelo rádio. Mas ele tinha feito uma crítica muito forte à cartilha, e a cartilha era, quer dizer, justamente a cartilha que ele achava que ela era o mesmo tipo de cartilha que era usada para criança, que não era possível que isso acontecesse. Então, isso era o debate, era de como é que você poderia multiplicar as possibilidades de alfabetização no caso, na cidade do Recife ou no próprio estado de Pernambuco, mas inicialmente era na cidade do Recife. Mas esse debate foi um debate depois que ficou muito forte e criou oposições muito grandes, porque então a grande questão é que o rádio ele precisaria de uma cartilha e poderia ser disseminado, multiplicado de forma mais rápida, tanto que o MCP optou pela cartilha e com isso Paulo saiu do MCP. Tá? Ele saiu do MCP e aí ele foi fazer o trabalho que ele está começando no MCP, ele foi fazer no Serviço de Extensão Cultural no SEC, lá na universidade, no âmbito da universidade. E foi lá que ele desenvolveu. Inclusive, acho que a experiência de Angico já foi quando ele estava no SEC. Né? E aí tinha toda uma outra questão, quer dizer, toda a questão ideológica. Paulo queria justamente, eu me lembro muito de um debate muito forte, quando ele dizia para mim, pouco importa se alguém vai votar em Lacerda ou vai votar em Jango. Minha questão é saber se ele está votando porque ele sabe o que é que ele está fazendo ou não está sabendo o que é que ele está fazendo. Isso chocava muito, porque, na realidade, o que se pretendia era que se fizesse, digamos, um caminho que levasse claramente a uma crítica da sociedade brasileira, toda aquela situação de exploração, etc., etc., que era justamente o mote da cartilha, das palavras-chave da cartilha. As palavras-chave de Paulo Freire, elas provinham de uma pesquisa do universo vocabular. Que Paulo se preocupou em que as sociedades democráticas não tivessem essa barbárie que agora eu creio que depois da morte dele está pior do que antes. E eu digo, quanto mais barbárie tem, mais os livros de Paulo se vendem. Hoje, os livros de Paulo são mais vendidos do que em 1997, quando ele morreu. Paulo, eu digo às vezes, Paulo é o pedagogo do óbvio. O que Paulo falou
é quase tudo obviedade, só que tirado dessa coisa do senso comum, do todo dia, dos cantos e instantes mais diferentes da vida, ele tinha uma capacidade enorme, vamos dizer assim, de penetrar e subtrair daquilo o que era importante para explicar a realidade. Essa experiência, entendi, que foi uma experiência, de um lado de fome, do outro uma experiência de discriminação. Eu via, por exemplo, como os meninos de classe média abastada, por exemplo, discriminavam os meus colegas, meus amigos, filhos de camponeses, por exemplo. Mas eu entendia e percebia, talvez percebesse mais do que entendesse, a discriminação e sempre me pus contra. Entendi? Quer dizer, desde menino que eu quase que me arrepiava diante de qualquer manifestação discriminatória. Não importa de quê. Discriminação, até já naquela época, discriminação religiosa me irritava. Me irritava a discriminação racial, me irritava a discriminação contra a classe, por exemplo, que eu não entendia como classe, mas entendia como menino pobre. Então, eu ainda não me arrepiava na infância, era na discriminação que só muito tempo depois eu percebi, que é a discriminação do sexo, quer dizer, a discriminação machista contra a importância e contra os direitos da mulher. Ali era meio difícil que eu percebesse, porque eu era também um produto dessa cultura machista, quer dizer, eu estava sendo, de certa forma, moldado machistamente para reproduzir exatamente a ideologia machista que eu devo ter reproduzido durante algum tempo, mas depois me consertei. E acho que hoje sou, pelo menos, um pouco menos machista do que era. O representante da diplomacia francesa no Segundo Império, Arthur de Gobineau, tinha escrito um livro que teve uma grande repercussão entre os nossos intelectuais, no finalzinho do Império e no começo da República, chamado Estudo sobre a Desigualdade das Raças, em que ele defendia a tese chamada de tese racialista, em que a cada raça correspondia não somente características físicas, mas também características psicológicas, emocionais e, pasmem, cognitivas, o que significava que os negros não eram capazes de compreender certas abstrações da matemática ou da filosofia que os brancos eram. E ele perguntava no livro dele, muito capciosamente, querem a prova? Apontem-me aonde está o Charles Baudelaire africano. Isso teve uma marca profunda na nossa tradição cultural, ao ponto de que as nossas elites imaginavam que, se uma escola republicana é aquela que deve oferecer às pessoas o universalismo da ciência, a capacidade de sair do factual para o abstracional, e se os negros não são capazes de fazer esse percurso do concreto para a abstração, ou seja, de pensar universal, por que oferecer escola republicana para eles? E é exatamente por essa tradição racialista que para os negros e para os subalternos se ofereceu escola profissional e para as elites escola propedêutica. É por isso que as nossas escolas públicas do tipo ginásio pernambucano eram consideradas escolas maravilhosas, porque elas atendiam apenas as nossas elites. Para o povo estava oferecido ou desescolarização ou escola puramente profissional elementar para que eles pudessem exercer os ofícios manuais da nossa sociedade, ou seja, uma forma de preservação da escravidão de uma outra maneira. Ora, é exatamente contra isso que Paulo Freire vai se opor. A educação popular é uma tentativa honrosa de fazer com que a ausência de republicanismo escolar pudesse ser suprida com uma outra forma de educação que ele chamou de educação popular. As ideias pedagógicas dele são ideias que fazem uma leitura do mundo, mas também concebem um projeto de sociedade para determinados segmentos que historicamente foram excluídos. É claro que a gente trabalha para diminuir, e acho que a opção de uma cátedra é trabalhar no sentido de diminuir essas desigualdades, as dificuldades de acesso, né? De
populações que viveram historicamente aí fora da universidade, da educação superior, ou mesmo que desde a educação básica já tinha. E Freire foi um homem que pôs a sua vida a serviço disso. Aqui no Brasil, no Chile, por onde ele passou, né? De olhar para as populações excluídas. Essa é uma pedagogia que olha para essas pessoas, no sentido de incluí-las. Nós nos sentimos identificados com isso. Claro que tem colegas que não pensam isso. Até mesmo colegas que se dizem progressistas. Entendeu? Que batem palma quando chegam na Escandinávia e encontram uma estátua de Paulo Freire, mas criticam quando os trabalhadores e as trabalhadoras da educação dessa América Latina trouxeram para plantar nesse campus, Recife, uma escultura belíssima dele ali às margens do Lago do Cavoco. Então, é um contrassenso uma coisa dessa, né? Agora, cada um vive com sua loucura, entendeu? E vive com suas contradições. Nós preferimos perfilar com a coerência. É dessa coerência que eu acho que a gente se nutre. Aliás, de coerência Paulo Freire entende. E deu para a gente muitas lições ao longo de toda a sua vida, né? Por isso que sofreu tanto, né? Sofreu o gosto amargo do exílio, a prisão, a censura, né? Nem a morte da mãe dele ele pôde assistir, porque sequer um passaporte ele tinha para retornar, para ver a mãe dele ser sepultada, né? Eu sempre digo que eles botaram Paulo Freire na prisão e com isso a educação do Brasil, que estava avançando, ela estagnou. A concepção de educação que ele tem, que é exatamente de você ter clareza sobre o que é que engendra, digamos assim, a realidade, como é que... Mas sem propriamente ser a doutrinação, mas muito mais pelo contrário, dando os instrumentos para que se descubra como é que essa realidade se tece. Eu acho que é esse que é o caminho dele, daí que era sempre a questão do diálogo, e não propriamente do proselitismo, sou eu que estou dizendo isso, Paulo não falava isso, eu que estou dizendo. Então, ele, quer dizer, era justamente dar os elementos para, quer dizer, fazer com que... era quase que uma maiêutica, quer dizer, ou seja, era fazer vindo do educando e orientado pelo educador, de fazer com que, quer dizer, numa fala gramsciana, o pensamento se organizasse. Tá certo? Então, era muito mais, eu acho que essa era a perspectiva, pelo menos a minha interpretação de Paulo Freire, coisa que eu, inclusive, acredito até hoje. Eu acho que esse que é o papel da educação, fundamentalmente, é fazer com que se pense de forma organizada, que se possa ter elementos para entender o mundo que nos cerca e nele intervir de maneira minimamente racional. A Compensão era uma delícia de gente, era uma delícia de uma amorosidade incrível, muito carinhoso com todo mundo, muito aberto, muito... Eu me lembro que eu, por exemplo, eu fui a Geneve uma vez, aliás, fui até com ele, foi a vez que ele foi para ver a neve, eu peguei o carro dele e a gente foi, ele e eu, a gente foi para um hotel e ele foi ler o esboço, que é o que eu já estava escrevendo. Disse, você está muito pouco assertiva. Você só está dizendo, poderia ser, afirma-se o que... Você está com todos os elementos de demonstração e você não afirma. Nunca me esqueço, a gente sentado, ele deitado lá no sofá, eu sentada no chão e Elza sentada numa cadeira aqui e ele me dizia, você está muito pouco assertiva, faça o favor de continuar, fechar o seu argumento de uma maneira e não ficar quase como pedindo desculpa porque você descobriu certas coisas. Então, eu acho que era essa a marca de Paulo, era justamente de incentivar que todo mundo, quer dizer, pudesse pensar por si próprio e fazer com que esses elementos pudessem ser
postos à disposição. Tanto que, de vez em quando, eu tinha muitas desavenças com ele. Ele fala de uma experiência que ele teve uma vez no Chile. Quando ele foi para o Chile, pouco depois do golpe, quando ele foi solto, ele foi para o Chile, em que ele diz uma experiência que ele fala que um professor da universidade que estava acompanhando ele e mostrando a universidade, ele colocou o braço por cima por cima do ombro do professor, como a gente faz quando está andando com um amigo na rua, e ele percebeu que esse professor ficou muito incomodado, o professor chileno ficou muito incomodado, como se aquele gesto fosse um gesto efeminado e que não devesse ser exposto publicamente, e ele percebeu isso, e ele se perguntou, e ele diz isso numa entrevista, ele se perguntou, Paulo Freire, o que é que há na cultura dele que impede que um gesto amigável e desinteressado, sem nenhuma conotação sexual, possa ser interpretado dessa forma. O que há na cultura dele? Alguns anos depois, ele estava fazendo uma visita à Guiné-Bissau e foi fazer uma escola, uma universidade, e a pessoa que estava apresentando a ele pegou na mão dele como se pega nas mãos de namorados, que era um gesto comum dentro da cultura da Guiné-Bissau. E ele ficou profundamente incomodado com o fato de que o rapaz tivesse entrelaçado, o professor da universidade tivesse entrelaçado as mãos e tentando soltar as mãos, mas ao mesmo tempo depois se perguntando antropologicamente o que é que há na minha cultura que me impede de ver um gesto de afetividade humana, interpretá-lo dessa forma. Eu acho que Paulo Freire era o cara que era capaz de, entre outras coisas, examinar a sua própria cultura. Ele não era só um pedagogo, de examinar a sua própria cultura a partir dos olhares dos outros. O meu pai, então, publicou A Pedagogia do Oprimido, e aí, então, viajamos para Genebra, né, em 1970. Né? Chegamos em Genebra, e lá meu pai, então, teve essa oportunidade de trabalhar no Conselho Ecumênico, e era o único católico no meio de protestantes, né? E era impressionante a quantidade de pessoas que queriam falar com ele, né? Todo dia ele recebia uma pessoa para discutir com ele as ideias dele, o trabalho dele, né? Ele era muito ocupado, realmente. Ele viajava praticamente todo mês, né? Ficava fora de casa praticamente 15 dias, ou então uma semana, e depois retornava para casa. Então a gente sentiu uma falta dele muito grande. Mas quando ele voltava, era uma festa fantástica, né? A gente costumava... Como ele não gostava da comida suíça, né? Ele não gostava da comida suíça, a gente só comia a comida brasileira, né? Feijão com arroz e carne, farinha, né? Quer dizer, ele, não sei onde é que ele arranjava aquela farinha de mandioca em Genebra, imagina você. Ele ia nas lojas de importação, né? Pagava uma fortuna, né? Mas tinha que ter, né? Então ele dizia, não, Elza, você tem que cozinhar uma comida brasileira. Quer dizer, meu pai insistia muito nessa recificidade, né? Recifensidade, né? Digamos assim, né? Nessa tentativa de resgatar a sua brasilianidade, né? A sua origem, né? Então ele dizia, olha, ninguém fala francês aqui em casa, ninguém, né? Em todos os países que nós passamos, nós sempre mantivemos o português, né? Em casa, falando, né? E aí, quando ele viajava, a gente comia comida suíça, fazia fondue, fazia raclette, e aí ele voltava e a gente comia a comida brasileira. E foi aí, então, a minha mãe era de uma força brutal, nunca vi uma mulher tão forte e tão valente para enfrentar a realidade, os problemas. Então, ela
reuniu todos os filhos, alugou uma casa em Rio Doce. Em Rio Doce é uma praia no Recife que fica muito perto de Olinda, tá percebendo? Para a gente poder estar mais próxima do pai, né? Fomos para Rio Doce, a gente ia para a escola de ônibus de lá, de Rio Doce para o centro Recife. E eu me lembro que tinha finais de semana que a mãezinha fazia feijoada. E a gente não tinha carro, ela não dirigia. Meus pais nunca dirigiram, barato isso. É outra geração. E eu ia com a mãezinha, eu carregava os panelão de feijão no colo, no ônibus, para a gente levar para a prisão em Olinda, para o pai. E os amigos dele, estava o Clodomiro de Moraes. Tinha uma patota grande, né? E para mim, assim, eu com 14 anos, puta merda, né? Quer dizer, era um impacto, né? Muito grande ver seu pai atrás das grades, mesmo sabendo que não era, né? Sei lá, o dia de hoje um bandido, uma coisa assim, mas estava preso, porra. Né? Que humilhação, porra. Né? O meu pai, quer dizer... Né? Então, foram experiências que me marcaram corporeamente muito forte. Eu e mãezinha íamos nós duas, um cheiro de feijão arretado, aquilo quente no meu colo, mas valia a pena, né? E eu vi o paizinho na prisão. Quando uma menina, a moça, começa a namorar essas coisas, então tem o que se chama no Recife, nem sei se isso continua existindo hoje, a aliança de compromisso, né? Que era uma coisa linda, quer dizer, era uma aliança que você recebe antes do noivado, tá percebendo? Era o início do processo de noivado. E eu me lembro, eu com 14 anos, imagino, nesse sentido relacional, eu era precoce, indo com mãezinha na prisão, pedindo autorização do paizinho para eu poder ter, né, a aliança de compromisso. São duas coisas que me marcaram até o dia de hoje, muito, muito forte, né? Muito forte. Nesse dia, um jipe daquele que era aberto e tudo, rondando a casa, várias vezes passando. E eu disse, paizinho, esse negócio aí não tá legal, esse jipe tem alguma coisa. E aí chegou uma hora que parou e veio até nós, até ele e disse, não, o senhor vai preso, o senhor vai para o quartel, não sei o quê. Aí meu pai, na maior ingenuidade, disse, não, tá bem, tá. Aí encontrei com ele, disse, paizinho, você tem que levar alguma coisa, você vai ficar preso. Não, minha filha, é só para me apresentar. Eu disse, leve escova de dente, pelo menos. E aí, pronto, minha mãe não estava em casa, isso foi terrível para ela depois. E aí começou, né? Aí foi um sofrimento. Eu não sei se o sofrimento maior foi esse período entre a prisão dele e depois se exilar na Embaixada da Bolívia no Rio de Janeiro, ou se foi após a ida dele a gente ir para o exílio. Na verdade, tudo isso começou nesse momento, né? Mas foi muito duro. O exílio foi terrível. Para mim, pelo menos, eu era a mais velha, sou a mais velha, mas, enfim, numa idade de muito engajamento, 17, 18 anos, e aqueles tempos era de muita participação da juventude, né? Então foi muito doloroso. Mas o que a gente tinha dentro de casa era o Brasil. Porque minha mãe fazia muita comida, meu pai dependia da comida, ela arrumava feijão, sei lá onde, e fazia com farinha, e mandava buscar, e doce de goiaba. Então, em casa era o Brasil. Isso foi uma raiz muito sólida para nós todos, né? A gente estava lá, sofria, outra língua, mas a casa era brasileira. Então, eu quero saber, quando você me diz, Paulo, eu também sonho, eu quero saber com que e a favor de quem você sonha. Quer dizer, qual é o sujeito beneficiário do teu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa deserdada que sofre? E não basta que você me diga, eu sonho pela humanidade, porque a humanidade como abstração não existe. Entende? Então, agora, quando você me pergunta, Paulo, me diga qualquer coisa sobre o seu sonho, eu te diria, o meu sonho fundamental
É o sonho pela liberdade que me estimula a brigar pela justiça, pelo respeito do outro, pelo respeito à diferença, pelo respeito ao direito que o outro tem e a outra tem de ser ele ou ela mesma. Quer dizer, o meu sonho é que nós inventemos uma sociedade menos feia do que a nossa de hoje, menos injusta, mas que tenha mais vergonha. Esse é o meu sonho. O meu sonho é um sonho da bondade e da beleza.